Vamos continuar, gente? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 15, e também no livro de Romanos, no capítulo 1. Abre lá em Êxodo 15, deixa lá marcado e abra. Quem tem telefone, não sei se dá para fazer isso, né? Mas então nós vamos ler Êxodo primeiro. Pois é, essas coisas modernas, assim, não dá para fazer isso, né? Então nós vamos ler Êxodo 15 e depois Romanos 1. Você que é moderno, assim, que tem telefone, iPad, então você lembra aí que depois de Êxodo 15 nós vamos para Romanos capítulo 1. Amém? Está anotando aí o nome de mensagem? Tá, né? Essa noite eu quero falar para você sobre espiritualização de feridas, né? Se você acha esse nome assim meio complicado, meio espiritual demais, a gente pode trocar por julgando a sujeira debaixo do tapete, tá bom? Aí você escolhe um dos dois aí, né? Mas eu quero falar disso nessa noite. Êxodo 15, 26, diz assim, dizendo-lhes, vou ler na versão NVI, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Né? Olha para mim, nesse texto, primeira vez na Bíblia, Deus se manifesta como Deus que cura, ou outras traduções, que sara, é a mesma coisa. Jeová Rafa, né? O nome português Rafael, né? Ele significa Deus que cura. Rafa, no hebraico, não é? Deus que cura. Rafael, Deus que cura, Jeová Rafa. Amém? Você crê nisso, filho? Você crê que Deus cura? Amém. Romanos 1,16. Vou dar um tempinho aí para você encontrar no seu telefone aí, Romanos 1,16. Diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Então, olha para mim, Paulo está dizendo assim, eu não me envergonho do Evangelho. Nós não deveríamos nos envergonhar do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Diga assim, poder. Diga de novo, poder. Querido, poder de Deus. Não é poder meu, é de Deus. Deixe isso entrar no seu coração. O poder é de Deus, é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, há um poder disponível para você, para a salvação. E essa salvação aqui não é só morrer e ir para o céu. A palavra sozo, né, que é traduzida por salvação, ela tem um significado muito mais amplo do que apenas morrer e ir para o céu. Tem o sentido de preservação, tem o sentido de ser curado, tem o sentido de ser liberto. É desse tipo de salvação. O Evangelho, ele serve, ele é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a transformação de todo aquele que crê. Amém? Eu quero então nessa noite falar para você de um Deus que cura e que por causa disso a gente não deve julgar a sujeira das nossas vidas, das nossas almas para debaixo do tapete. A gente não deveria espiritualizar as nossas feridas. Eu quero começar, então, lendo para você uma notícia que eu tirei da internet. Estava lendo um dia e li uma notícia assim. O título da notícia, Igreja de pastora lésbica cria balada gay gospel em São Paulo. E a notícia, então, fala assim, aconteceu em São Paulo, no dia 2 de maio, a primeira balada gay gospel promovida pela igreja fulana de tal,
fundada pela pastora fulana de tal e a sua esposa. Ou seja, essa pastora tem uma esposa, né? O evento recebeu o nome de Refúgio White e atraiu não apenas gays evangélicos, como também aqueles que não frequentam nenhuma religião. O objetivo do evento, segundo a pastora, era evangelizar e mostrar que os homossexuais também são amados por Deus. Ao invés de levar o público para a igreja, nós estamos indo onde o público está, disse ela. Apesar de permitir o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, a igreja não aceita a prática do sexo antes do casamento, nem o consumo de bebida alcoólica, tanto que durante a balada só foram oferecidos drinks sem álcool, refrigerantes e sucos. A Bíblia que o heterossexual usa é a mesma Bíblia que o homoafetivo, o transgênero, o transexual vai utilizar. Ou seja, sexo só depois do casamento, disse a pastora. Em um vídeo de divulgação do evento, ela diz que o objetivo é evangelizar e não trazer libertinagem. Durante a balada, os presentes puderam dançar com canções pop, eletrônicas e gospel. Eu vou dar um tempo aí para você, porque eu fiquei assim também, né? Do mesmo jeito que você ficou aí, eu fiquei assim. Falei, Jesus, será que é isso mesmo que eu estou lendo? Será que é isso mesmo? Não é? O objetivo dessa mensagem não é criticar, não é meter pau em nada, em ninguém, não é? Mas essa é uma notícia impressionante. Eu nunca imaginava, quando eu me converti alguns anos atrás, que um dia eu iria ler ou ver essas coisas acontecendo. Como que a gente chega a esse ponto? Eu fiquei mais chocado aqui com a hipocrisia, né? Com a falsa impressão de santidade. Jesus usou uma expressão na Bíblia que fala, coa um mosquito, mas engole um camelo. Ou seja, não, aqui ninguém bebe, não, aqui sexo só depois do casado. Mas a relação homossexual, que a Bíblia condena, né, ela é permitida livremente. Deus ama os homossexuais, sim, mas Deus abomina o pecado da homossexualidade. Por que essas coisas acontecem? Como eu disse, a ideia aqui não é criticar nem julgar ninguém. Quem sou eu para ficar julgando pessoas? Deus não me constituiu juiz. Mas por que essas coisas acontecem? O que está por trás de coisas como essa? Não é? O propósito aqui, então, é pedir que Deus coloque luz. Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas, mas experimentará a luz de Deus. Amém? A luz de Deus pode se manifestar aqui essa noite. Amém? Amém. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, de uma igreja que vai se tornando cada vez mais mundanizada. As coisas do mundo vão entrando, não é? Nós nos tornamos cada vez mais permissivos. Cada vez mais. Nós nos conformamos com esse mundo cada vez mais, quando Paulo fala lá em Romanos 12, que a gente não deve se conformar com esse mundo. Não é? E o pior, ninguém chama mais pecado de pecado. Agora é a era do politicamente correto. Tudo tem que ser politicamente correto. Então, eu não falo mais pecado. Eu falo assim, fraqueza. Ah, foi uma fraqueza minha. Mas a Bíblia chama isso de pecado. Pecado é pecado. Pode mudar o nome, não é? Há 30 anos atrás era pecado, agora não é mais. Não. Deus não muda, nós cantamos aqui. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente é o mesmo. Glória a Deus por isso. Porque a gente muda, mas o nosso Deus não muda. Isso é uma garantia para nós. Mas também o que está escrito há 2000 anos atrás, continua sendo verdade até hoje. Pecado é pecado. Mesmo que você diga, eu diga que é fraqueza, mas é pecado.
A tolerância leva a uma convivência, a tolerância ao pecado leva a uma convivência com o pecado. E se isso não é cortado, eu me torno insensível, gera em mim uma insensibilidade, e essa insensibilidade pode trazer um dano à minha consciência. A Bíblia fala que muitos têm a sua consciência cauterizada. Todo mundo aqui sabe o que é cauterizar, não sabe? Pois é, consciência cauterizada. E aí, né, as coisas de Deus nem penetram mais. Nós chegamos num ponto que muitos pensam que suas debilidades, suas fraquezas, fazem parte da sua personalidade. Muitos têm abraçado a sua fraqueza moral, não é? A sua falta de caráter, muitas vezes, como um vício evangélico, não é? Achando que são assim mesmo. Não tem jeito, né? É assim mesmo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, não é? E esse comportamento, né, dá brecha, dá lugar, né, para o diabo agir, trazendo uma vida de destruição, uma vida de escândalo, uma vida de derrota. E, infelizmente, nós temos visto no nosso meio, e para mim, né, ao ler uma notícia daquela, sem querer julgar, eu vejo uma vida de derrota, né? Eu vejo uma vida de derrota, por mais que se queira espiritualizar, né? O que é uma derrota? Derrota, espiritualmente falando, é uma vida de reprovações cíclicas, né? A expressão que mais caracteriza uma vida de derrota é: ai, caí de novo. Ai, fiz de novo. Ai, outra vez. Não estou aqui para condenar ninguém, não é o propósito. Não estou aqui pregando legalismo, porque ninguém é perfeito, e é verdade, nenhum de nós é perfeito. Mas Deus quer colocar luz nas nossas vidas. Deus quer colocar a luz nas nossas vidas. Deus não deseja para nós uma vida de derrotas. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. O desejo de Deus é que sejamos mais do que vencedores e não mais do que derrotados. E muitos de nós têm um modelo de vida cristã que anda de derrota em derrota. Um ciclo de reprovações. É como se você tivesse na escola, não é? E todo ano você tomava bomba, você não passava de ano nunca, não é? A derrota tem gerado uma desintegração espiritual. As pessoas não conseguem entender o propósito de Deus, não conseguem crer em Deus, né? Isso gera muitas vezes uma apatia espiritual, pessoas apáticas, pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas que são completamente apáticas, e muitos têm se apostatado da fé, né? O que é apostasia? Apostasia é abandono da fé. E, infelizmente, o número de apóstatas no Brasil tem crescido assim, de uma maneira impressionante. Já sai até no censo do IBGE aqueles que se dizem evangélicos não praticantes. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei assim, não é possível. Isso para mim não existe. Como é que uma pessoa pode se dizer evangélica não praticante? Mas está começando a aparecer. Gente que só tem rótulo, gente que só tem nome de evangélico, não é? João 8,34, eu não vou pedir você para abrir não, porque eu preciso ganhar tempo aqui. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Jesus que falou, não fui eu não. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E Jesus nos fez o quê? Livres. Jesus nos fez livres. E muitos de nós têm andado como escravos, não é? Qual é o quadro de derrota espiritual? Vou exemplificar para vocês usando a ilustração de Golias. Quem aqui lembra da história de Davi e Golias? Levanta a mão assim. Levanta, gente. Levanta a mão aí, ó. Levanta assim, alto, isso, obrigado, pode abaixar. Pois é, todo mundo lembra, não é? Você sabe como essa história começou?
Os filisteus entraram em guerra contra Israel. Os filisteus inimigos. E de repente, quando eles vão se preparar para a batalha, aparece lá um homem, um gigante. Ele tinha mais ou menos 2,90 metros de altura. E ele vira para o exército de Israel e fala assim: para que vai lutar todo mundo? Faz o seguinte, levanta um fera aí de vocês e vem lutar comigo. E aquele que perder vai ser escravo daquele que ganhar. A Bíblia diz, vou ler para você, 1 Samuel 17, 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Sabe por quanto tempo durou isso? 40 dias. A Bíblia fala que pela manhã, Golias ia lá e ria, debochava, ficava falando coisas do tipo, não tem homem aí para me enfrentar não? Levanta um homem aí e vem me enfrentar. E a Bíblia fala que os soldados de Israel todos morreram de medo. Acabei de ler aqui para você, cheios de medo, fugiam. Ele vinha 2 vezes por dia, de tarde ele voltava. E ele dizia assim, não tem homem aí para me enfrentar não. E não tinha, todo mundo tremia, todo mundo tinha medo dele. Você já pensou? O soldado ia dormir. E ele pensava assim, amanhã ele vai estar lá de novo. E amanhã eu vou ter que correr de novo. Amanhã eu vou ter que ter medo de novo. Já pensou nisso? O cara já acordava derrotado. O cara já acordava de medo, com medo. Ele não tinha esperança em nada. 2 vezes por dia, durante 40 dias isso aconteceu. Até que apareceu um homem, um jovem, chamado Davi. Aí acabou aquela gozação, acabou aquela afronta, aquele gigante foi morto. Você sabia que Davi na Bíblia é uma figura de Jesus? Quando Jesus se manifesta, o gigante cai. O gigante cai. Não tem gigante que fique em pé diante de Jesus. Mas nós precisamos nos apropriar e viver essa realidade. Só quando Davi se levanta, aquela situação é mudada. Então a pergunta é, nós estamos aqui, na quinta-feira, na bênção, não é? O testemunho do Flávio, né? Posso fazer só um pequeno reparo ao seu testemunho, irmão? Seu testemunho foi uma bênção. Só uma coisinha assim, bem pequena. O culto não é do pastor Magide. Mas muita gente fala assim, eu fui no seu culto, eu fui no seu culto. O culto não é meu não, viu gente? O culto é da igreja, né? E nós juntos aqui, nós nos juntamos para adorar a Deus, amém? Mas fechado esse parênteses, você vem aqui na quinta-feira, no culto do pastor Magide, e aleluia, você ora, você vem aqui à frente, e a gente canta, e aí o pastor fala assim, nós estamos cantando muito mal, e aí a gente canta muito melhor, e aí chama aqui na frente, vamos interceder, você intercede, e aí você chora, e aí você vira cambalhota, é uma bênção esse culto, você fala, nossa, esse culto aqui é bom demais. Glória a Deus por isso, né? Mas a questão não é essa. A questão é, quando você está sozinho, quando você está em casa, quando não tem ninguém olhando para você, como é que você se comporta diante dos gigantes? Quais gigantes, pastor? O gigante da ira, o gigante da impaciência, o gigante da pornografia, o gigante das dívidas, das desonestidades, das mentiras, do medo. Como é que você se comporta? Com medo? Você enfrenta como Davi fez ou faz como aqueles soldados fizeram? E o que a gente percebe,
E eu estou falando tudo em cima daquele contexto lá que nós começamos. É que se a gente começa a viver um ciclo de derrota, sempre na mesma área, o problema é que nós nos tornamos traumatizados. Você sabe, né? Imagina assim, luta de boxe que tem muito isso, né? O instrutor lá fala assim, bate sempre no mesmo lugar. Então, um lutador quer sempre bater, por exemplo, no fígado. Então ele só tenta bater ali. Por quê? Porque vai traumatizando o lugar. Não é? Se você sofre uma contusão, um machucado sempre no mesmo lugar, aquele lugar fica traumatizado. Se a gente começa a sofrer derrota, sempre na mesma área, aquilo começa a se tornar cíclico, né? A gente se torna traumatizado. E muitas vezes a gente manifesta medo, muitas vezes a gente manifesta vergonha, e muitas vezes culpa. Aí, caí de novo, fiz de novo, errei de novo. Algumas coisas acontecem. Pessoas assim, elas ficam muitas vezes melindrosas. Então assim, ninguém pode chegar, ninguém pode falar. Sabe aquelas pessoas assim que, né, você não pode, parece de cristal, você não pode nem encostar, nem chegar. Ela é toda cheia de proteção, toda melindrosa. Tem muitos que se retraem, né? Vivem aí nas periferias, e tem muitas que se tornam vulneráveis, né? Entrando num ciclo de derrota cada vez maior. E o que isso tem a ver com a mensagem? Então eu quero falar um pouquinho de espiritualização de ferida. O que é espiritualização de ferida? As pessoas que se convertem na igreja, né, geralmente, têm história de envolvimento com alcoolismo, com drogas. Isso é muito comum, né, com imoralidade sexual, com feitiçaria. É muito comum isso hoje no Brasil, né? E a pessoa chega para a igreja. E a igreja, infelizmente, eu vou usar a expressão infelizmente, né? Porque eu acho que não deveria ser assim. Ela passa a impressão de que o crente é um cara que não fuma, que não bebe, que não vai à boate e que não pratica imoralidade. É verdade, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não pratico imoralidade, eu não vou em boate, eu não vou a esses lugares. Mas crente não é isso. Você me entende quando eu falo assim? Nós não somos pessoas que têm um código de conduta que diz não pode, não pode, não pode. Não é isso. Não é? Eu tive a minha vida mudada, transformada, eu conhecia Deus, eu entendi o plano de Deus para mim, e eu sei que agora esse tipo de coisa não faz parte mais da minha vida. Mas eu não faço isso por obrigação, eu não faço isso porque alguém impôs um jugo sobre mim. Eu faço isso na liberdade em Cristo Jesus, amém? Mas se a pessoa que vem, ela não é curada, né? Se a sua vergonha não é tirada, ela, muitas vezes, ela não consegue ficar livre do seu problema. E aí, o que ela faz? Ela desenvolve uma maneira de compensar, né? Um sistema de compensação, para aliviar sua dor, para aliviar sua ferida, para aliviar seus sentimentos, para aliviar, muitas vezes, suas emoções. E aí que é o problema da espiritualização da ferida. Eu joguei futebol de salão muitos anos, né? A gente jogava em piso semelhante a esse assim, ó, de madeira. Então, eu vivia com esses dois lados aqui, essa região aqui, machucada, porque a gente caía, a gente dava carrinho, a gente, né? E essa região aqui, ela raspava muito. Então, eu vivia com essa região aqui machucada. Muitas vezes, a gente tinha que pôr um corativo aqui, né? A calça aqui até manchava, porque demorava para curar, né?
ficava ali vazando, né? Saindo ali um líquido. E muitas vezes dava uma casca naquela ferida. Aparentemente tinha curado, mas às vezes começava a doer. O que tinha que fazer? Tirar a casca, porque debaixo dela tinha pus. Isso que é espiritualização de ferida. Aparentemente está curado, aparentemente está protegido, mas lá por baixo ainda há ferida, ainda há machucado, ainda há dor, ainda há vergonha, não é? A pessoa agora é crente, mas ela está presa na pornografia. Por mais que ela lute, ela não consegue ficar livre. E aí ela tenta transferir, larga o vício do mundo e entra no vício gospel. Está cheio de vício gospel, né? E aí muitas vezes ele vai se refugiar na música, ele vai refugiar como missionário, ele vai se refugiar na liderança de uma célula às vezes, ele entra muitas vezes num ativismo religioso. Mas está cheio de ferida, ele faz aquilo como um sistema de compensação. Tem gente que tem um problema sério de rejeição, ele precisa ser aceito. E a maneira dele ser aceito, ele começa a servir na igreja, né? Servir na igreja é ótimo, mas não pode ser com essa motivação, você entende? Por quê? Porque daqui a pouco vai dar problema. Aquela ferida está lá, e uma hora aquele pus vai ter que sair. A pessoa muitas vezes se torna como uma bomba relógio. Mais cedo ou mais tarde aquele problema vai se manifestar. Abra sua Bíblia em Mateus 15, 13. Está me entendendo? Diga amém. Mateus 15, 13, diz assim, ele respondeu, Jesus falando, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Tem outra tradução que diz, toda árvore que meu Pai Celestial não plantou, tem que ser arrancada. Amém? Olha para mim, não lê mais não. Tem árvores na nossa vida que não foi Deus que plantou. Jesus falou assim, toda árvore que o meu Pai não plantou, tem que ser arrancada. Essas árvores não adianta podar. Não adianta você cortar assim bem rente ao solo. Não adianta. Por quê? Porque daí a pouco cresce de novo. Para essa árvore morrer, você precisa arrancar a raiz. O que você está querendo dizer com isso? Que nós não podemos espiritualizar feridas. Nós não podemos fazer como aquele exemplo que eu dei, né? Dá uma casca aqui, você fala, opa, está curando o meu machucado. Mas por debaixo da casca, há pus. Não adianta, a ferida está lá, não está curando. O que acontece no caso dessa notícia que eu li? É uma espiritualização de ferida, manifestada de outra maneira. Não, a Bíblia, né, você pega uma interpretação bíblica distorcida e usa como argumento para justificar o seu pecado, o seu erro. E você cria toda uma doutrina em cima de algo que é falso, algo que é mentiroso, algo que não é bíblico. Por quê? Porque eu preciso ser aceito, eu preciso encontrar um amparo, uma compensação para a minha ferida, para o meu machucado, para a minha dor. Vocês lembram de Naamã, aquele personagem bíblico?
general da Síria. A Bíblia diz que Naamã era um general famoso, Deus deu muitas vitórias para ele, né? Ele era um homem honrado no meio do seu povo, mas ele tinha um problema, ele era, o que ele era, gente? Leproso. Naamã é uma figura de gente que espiritualiza a sua ferida. Cara de sucesso, cara famoso, um general guerreiro, teve muitas vitórias, mas ele era leproso. Ninguém sabia. Provavelmente ele mantinha aquilo a 7 chaves, não é? Ninguém sabia. Ele fazia um esforço muito grande para esconder aquilo, porque afinal de contas ele era um famosão. E quantos de nós na igreja fazendo um esforço para esconder algo que Deus não quer que você esconda? Um dia, uma jovem de Israel que era escrava, trabalhava na casa dele, viu e falou assim: se você fosse lá na minha terra, lá tem gente que pode orar por você e você ser curado. E ele, quando ouviu, ele ficou cheio de esperança. Como eu sei que o seu coração está se enchendo de esperança nessa noite, e é por isso mesmo, é para encher mesmo. E ele foi. E quando ele chega lá, acontece um tanto de coisa, eu vou pular aqui um pouco, né, para eu ganhar tempo. Mas Eliseu era o profeta, Eliseu manda ele se banhar no Rio de Jordão. E ele fica furioso, ele fica com raiva, ele fala assim: mas os rios da Síria são muito melhor do que esse rio aqui. Se fosse para entrar num rio, eu entrava lá mesmo. Mas aí um dos servos dele fala: Senhor, se ele tivesse pedido para você alguma coisa difícil, você não faria, quanto mais uma coisa dessa, mergulhar nesse rio. Mas por que ele resistiu? Porque para entrar no rio, ele teria que tirar a roupa. E quando ele tirasse a roupa, todos iam saber que ele era leproso. Todos iam saber que ele tinha um problema, todos iam saber que ele tinha uma dificuldade. Mas a cura dele só veio quando ele se expôs. A espiritualização da ferida é uma tentativa de esconder. E o processo de cura, então eu vou falar um pouco agora do processo de cura. Primeiro, é a exposição. O ponto de dor, o ponto da ferida, é o ponto da cura. É lá onde que dói que tem que começar a cura. Jesus falou assim: toda árvore que o Pai não plantou tem que ser arrancada. Não adianta querer, tem que arrancar, tem que curar. E a primeira coisa que tem que acontecer é eu estar disposto a me abrir para o Espírito Santo poder operar. A ferida tem que ser exposta. Naamã teve que se expor. Todos ficaram sabendo que ele era leproso, como eu disse para você. E o grande problema que nós temos, né, é o medo do quê? Da rejeição. É o medo de mostrar muitas vezes a minha vergonha, é o medo que nós temos muitas vezes de perder o respeito, é o medo de provocarmos escândalos. O pastor, meu Deus! E quanto mais a pessoa sobe na liderança, mais complicada fica a situação se ele não trata das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus pecados. A gente precisa vencer isso. Tem que expor. Não tem outro jeito. Aquela ferida que eu tinha aqui, aquela casca, quantas vezes eu sofri. Eu lembro da minha mãe assim, ó, arrancar assim, eu mesmo às vezes arrancando, né? Por quê? Porque aquela casca, ela atrapalhava, né? Porque estava pus ali por baixo, tinha que limpar, né? Naquele tempo passava água oxigenada, a gente gritava: oh,
doía, mas tinha que fazer, tinha que expor. Segundo, tem que haver uma identificação. Qual é a origem da dor? Qual é a origem do problema? Querido, se você está viciado lá na pornografia, tem algo por trás daquilo ali. Você precisa tratar da raiz. Se você não consegue viver longe da imoralidade sexual, tem algo errado e Deus quer te curar, Deus quer te libertar. Deus não quer te lançar para o buraco, Deus não quer pisar em você e ninguém quer. Não deixa o diabo ficar enchendo seu coração com isso. Você não vai ser rejeitado, porque nessa igreja não tem ninguém melhor do que ninguém. A maior luta que eu tenho como pastor é essa. Eu não sou super-homem espiritual. E a maior luta que eu tenho é que se eu tiver alguma dificuldade, alguma falha, alguma ferida, é tentar escondê-la, porque senão vai ser assim, não, o que eles vão pensar de mim? Eu sou pastor, eu vou decepcionar. Mas se não fizer a exposição, não tem cura. Qual é a origem do teu problema? Porque o tratamento tem que ser lá na raiz. Às vezes é maldição de família. Às vezes o problema foi causado por um abuso. Você sofreu abuso, aquilo causou uma ferida na sua alma, e o seu comportamento é influência disso. E você sabe, porque o Espírito Santo mostra, porque Deus cura, Deus tem todo interesse, né? Às vezes foi traição, às vezes foi decepção, e a gente pode ir aumentando essa lista aí. E no processo de cura eu vou para o terceiro ponto. Então, primeiro é a exposição, segundo é a identificação, terceiro é a aplicação do remédio. Tem remédio para isso, pastor? Tem. E o que me entristece em ler uma reportagem como essa que eu li para vocês, é que existe cura. Cura de Deus, cura da alma. Você crê em Deus, filho, para valer? O texto que eu li para você fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação, para a cura de todo aquele que crê. Eu sou o Deus que te cura. E não é só a enfermidade física, não, é principalmente a enfermidade da alma. Onde que eu sou curado? É no mesmo lugar que você já está cansado de saber, na cruz de Cristo. Lá nós vamos encontrar o remédio, não é? Lá nós vamos encontrar libertação. Lá nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Lá nós vamos ser livres de maldição que estão sobre as nossas vidas, que muitas vezes nós nem conhecemos e nem temos culpa por causa daquilo. Vamos ficar livres das fortalezas e dos sofismas que muitas vezes nos aprisionam. Conheci uma pessoa, um líder importante de uma igreja, que estava com dificuldade no seu casamento. E a coisa foi se avolumando. E um dia, a Silvia é minha esposa, nós conversamos com a esposa dele. E ela virou e falou assim, sabe o que ele disse para mim? Eu falei, conta. Ele falou assim, nós temos problema no casamento, mas todo mundo tem. Esses casais amigos nossos, assim, que fica todo bonitinho, tudo aí, aquilo ali é tudo hipocrisia, é tudo aparência, porque todos eles têm péssimo casamento. Aí eu falei para ela, você vai me desculpar, mas eu não tenho não. Sabe o que ele estava fazendo? Espiritualizando, se justificando, ao invés de abrir o seu coração
para receber a cura de Deus, para poder ter um casamento abençoado. Se a gente andar no caminho de Deus, né? Se a gente se arrepender, se a gente tem um desejo genuíno de mudança, se a gente sabe que está errado, sabe que tem alguma coisa errada, e tem um desejo genuíno de mudança, confissão gera reconciliação, que por sua vez gera restituição. Deus vai restituir, filho. Deus vai te curar. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Você diz amém, filho? Abra o seu coração para alguém que você confia, para um líder abençoado, confiável, ungido. Abra o seu coração. Alguém que vai poder orar por você, botar uma mão santa na sua cabeça. A Bíblia conta a história de um jovem chamado José, que a gente chama de José do Egito. Com 17 anos, ele foi vendido como escravo. Você se lembra da história? 17 anos. Gente, 17 anos. Você consegue imaginar um jovem de 17 anos ser vendido pelos próprios irmãos? E eles queriam matá-lo. Rubem, que interviu e o escondeu e amenizou a situação vendendo ele. Foi parar no Egito. 17 anos. Foi caluniado. Inventaram mentira a respeito dele. Foi parar na prisão. Ficou aproximadamente 2 anos na prisão. Vocês imaginam um jovem longe de casa, longe da família. Mas a Bíblia diz assim: Deus era com José. O tempo todo Deus era com José. Alguns anos depois, sua situação mudou, ele se tornou governador daquela terra e ele teve a oportunidade de se encontrar com seus irmãos. Estou contando aqui rapidinho, primeira vez, né? Ele os reconheceu, mas não se deu a conhecer, ele os tratou de uma maneira má, né? Prendeu um deles. As atitudes dele demonstravam que na vida dele havia ainda mágoa, havia ressentimento, havia tristeza e dor pelo que havia acontecido com ele. Mas aí há uma oportunidade, alguns anos depois, de conhecer, de encontrar novamente os seus irmãos. E naquela segunda vez, ele não mais retém. Ele expressa a sua dor. Ele falou: eu sou José, quem vocês venderam. Mas ele abre o seu coração, ele abraça os seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos, e ele é totalmente curado de algo tão terrível que aconteceu na vida dele. Eu estou contando a história de José aqui para você, querido, para poder te dizer, né, que Deus, Ele cura. Deus, Ele cura. José foi curado. Alguém que passou por uma experiência tão terrível e foi curado. E Deus quer nos curar nessa noite. Você diz amém, filho? E para eu poder encerrar, né? Eu queria te falar ainda dentro dessa questão do processo de cura. Aplicou o remédio? Deus vai te curar, Deus quer te curar. Qual que é a dor da sua alma? Qual que é a sua tristeza, a sua vergonha? O que você percebe que tem sido uma maldição sobre a sua vida? Deixa eu te falar, Deus quer te curar, filho. Não fique escondendo isso, não. Não fique espiritualizando. Não fica dizendo o que eles vão pensar de mim. Não vão pensar nada. Nós vamos dar glória a Deus, dizendo, que bom, porque Jesus está curando, Jesus está operando.
Mas eu preciso falar de um quarto ponto, que eu acho que às vezes a gente é negligente nele. Você pode abrir a sua Bíblia? Em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no versículo 4 diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Olha para mim, filho. Sabe que eu assim, eu penso e vejo que falta para nós conhecimento, discernimento e revelação a respeito do pecado. Querido, Jesus morreu, Ele veio a essa terra e morreu, sabe por causa de quê? Por quê? Por causa do pecado. Paulo fala lá para os Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, ele fala assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Se pecado não fosse coisa séria, filho, Jesus veio fazer teatro aqui nessa terra. Jesus veio fazer palhaçada. Para que aquilo? Mas Ele sofreu aquela morte que a gente já conhece, a gente aprende, é a mensagem central do cristianismo por causa do pecado. E lá em Romanos 6, 23 fala assim: o salário do pecado é a E tem muita gente, muitos de nós brincando com o pecado. E esse texto de Hebreus, tem um em Romanos 6 que fala que o pecado não tem domínio sobre nós. Querido, o pecado não tem domínio sobre nós. Se você já nasceu de novo, se você tem o Espírito de Deus habitando em você, o pecado não tem domínio sobre nós. Mas esse texto que eu li para você de Hebreus 12:4 fala que na nossa luta, né, a gente não teve oportunidade, ou nós não lutamos com o pecado a ponto de derramar sangue. Ou seja, eu entendo que nesse texto fala que nós temos que estar dispostos até derramar sangue, se for necessário, para não pecar. Ou seja, levar o pecado a sério. Hoje ninguém liga para nada, a nossa sociedade é altamente permissiva e a gente fica aí brincando com essas coisas. E a Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. Tem alguém aqui que está com sede? Você está? Vem cá, quero te dar uma água. Você também está? Ele pediu primeiro. Como é que você chama? Neymar. Você trabalha na Mitsubishi? Aproveitar e fazer um comercial para você, né? A gente trabalha na Mitsubishi Motors. Está com sede mesmo? Então tá bom. Leva aqui de presente para você. Ah, ô Neymar, só esqueci de falar uma coisa. Tem veneno nessa água. Falando sério, tem veneno. O que você vai fazer? Tem veneno, irmão. Vai beber não? Se eu fosse você, eu também não beberia não. Água envenenada, né? Se você tomar, o que vai acontecer? Vai perder a sua vida. Ele foi prudente, não bebeu. Mas tem muita gente bebendo. Beber água envenenada é a mesma coisa que brincar com o pecado. Ele falou: esse tipo de água eu não quero. Você não tem coragem de beber água envenenada, porque você sabe que você vai morrer, mas a gente fica brincando com o pecado, e pecado, a Bíblia fala, gera morte, o salário do pecado é a morte.
E o texto de Hebreus que eu li para você, deixa você sentar, né, para você não ficar aqui. Mas é bom que está todo mundo te vendo, viu? Vira, dá uma voltinha aí, ó. Aí, ó, viu, gente? Ele é da Mitsubishi, se você precisar de qualquer coisa. Não tem não, né? Você sabe, né? Foi só uma ilustração. Na luta contra o pecado, diz esse texto, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Na luta contra o pecado a gente luta contra ele. E se precisar, derrama sangue. Por quê? Porque pecado traz morte. Não brinca com o pecado. Faz parte do processo de cura também. Amém? Eu já passei um pouco aí da hora, vocês me desculpem. Mas eu queria orar com você agora. Vamos ficar de pé. Pensa, filho, na notícia que eu li para você, né? Como eu disse, a mensagem não é para ficar julgando ninguém, mas a gente tem que pensar isso, né? Como que é a sua vida aqui no salão de culto? Eu nem fico muito preocupado, né? Se você vem à frente, não vem à frente, se você pula na hora da canção, não pula, isso, né? Não é tão importante assim. A questão é você sozinho lá na sua casa, você sozinho lá na sua empresa, você com a sua esposa, como que você trata essas coisas. E a grande tentação que a gente tem de ficar espiritualizando essas coisas. Jesus nessa noite quer te curar. Jesus quis trazer uma palavra para você, filho, para você entender o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação, cura, transformação. Para quebrar sofismas, fortalezas que se levantam e tomam a nossa mente. Fica de pé então. Nós vamos terminar com uma oração. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir, né? Mas fica à vontade. Fica à vontade. Ninguém agora de braço dado. Ninguém agora com a mão no ombro de ninguém. A não ser que a pessoa peça para você estar com ela. A não ser que a pessoa peça e fale assim: me ajuda. Aí você vem com ela. Mas se não for o caso, vem. Vem. Talvez seja o momento agora de você externar a sua dor. Você falar a Deus. Tinha um rapaz aqui da igreja, já num nível de liderança. Ele me procurou uma vez, lá na sede campestre, me chamou no cantão assim e falou: pastor, eu preciso conversar com você. Eu falei: o que foi? Ele falou: eu preciso confessar um pecado, uma fraqueza. Eu falei: então, me conta. Ele falou assim: pastor, sou um homem casado, tenho um bom relacionamento com a minha esposa, tenho uma vida sexual normal com ela. Mas depois que ela dorme, pastor, eu vou para o computador. Eu fico horas. Tem noite que eu nem durmo, vendo pornografia. Ele não aguentava mais. Ele falou assim: eu quero ser livre disso. Isso está destruindo o meu casamento. E o problema é que ele estava vivendo assim já havia anos. Havia se tornado uma pessoa importante na igreja. E quanto mais importante ele fica, mais difícil é, né? Porque aí, puxa vida, como é que uma pessoa assim mexe com isso? Mas ele tomou uma decisão naquele dia. Ele falou assim: eu não posso mais.
Ele estava adoecendo. E aí ele confessou. E ali, num cantinho ali, só nós dois, nós oramos. Ele confessou o seu pecado, ele externou sua dor, né? Nós oramos. Pedimos a Jesus para libertá-lo e curá-lo. E depois que nós fizemos isso, ele falou assim: pastor, o dia que você quiser, você pode me procurar e me perguntar, como é que você está? Pode me acompanhar, pode me ajudar. Isso já tem alguns anos já. E ele está ótimo. Foi liberto. Porque resolveu externar sua dor, seu pecado. Isso que Jesus quer fazer. Toda árvore que meu pai não plantou tem que ser arrancada. Assim, eu sinto muito no meu coração aqui que tem gente aqui, né, que passou por problema de abuso. E a lembrança traz dor. Faz de você uma pessoa que vive pelos cantos, duvida das coisas de Deus. Você encontrou um bom ambiente na igreja, mas é só um ambiente. Você ainda não experimentou uma cura verdadeira, não é? Jesus quer te libertar. Jesus não quer que você fique espiritualizando. Deus não quer que você fique arrumando um jeito. Ah, será que a Bíblia não aceita isso, não aceita aquilo, para poder justificar o seu pecado? Não, Jesus quer curar. Jesus quer libertar você da vergonha e da dor. Feche os seus olhos então. E começa a falar com Deus. Começa a falar. Começa a falar. Começa a dizer para o Senhor. Reconhece. Jesus falou assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu só vou ser curado se eu reconhecer que eu preciso. Deus olha para nós aqui nessa noite. Eu sei que nessa noite o Senhor está iniciando um processo de cura, de transformação, de libertação em muitas vidas aqui. Eu sei que o Senhor está livrando a gente de andar de uma maneira que demonstra apenas aparência. Eu sei que o Senhor quer que a gente tenha uma vida transparente, completamente curada e transformada pelo Senhor. É isso que nós estamos pedindo aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor cure aqui nessa noite. Que o Senhor liberte as vidas aqui nessa noite. Que o Senhor livre as mentes aqui de toda fortaleza maligna. Que aquela palavra que diz, né, que é assim mesmo, que nasceu assim, vai morrer assim, que não tem jeito, que toda hora você cai, que toda hora vai acontecer, essa palavra, ela cesse agora, que o Senhor feche a boca dos nossos adversários agora, e que cada coração aqui receba uma palavra de vitória. Deus tem vitória para você, não mais derrota. Deus tem vitória, Deus tem cura, Deus tem transformação. Deus quer colocar um novo cântico nos seus lábios, um cântico de vitória. Deus, eu oro e peço, abençoa, Deus, aos irmãos aqui, abençoa, Deus, a igreja, abençoa, Deus, abençoa, Deus, muda, faz de nós uma igreja completamente transformada, uma igreja curada, uma igreja que não precisa andar escondida, com feridas, espiritualizando as suas feridas, mas pelo contrário, nós possamos andar na tua luz, entendendo que na cruz do Calvário nós temos salvação, libertação, cura para as nossas dores, para os nossos pecados. Muito obrigado, Deus, que hoje seja apenas o início de algo grandioso que o Senhor vai fazer na vida de cada um de nós, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, filho.
medita, recebe tudo isso aí, viu? No nome de Jesus, amém.